alunos do primeiro ano do ensino médio para mais uma aula de resolução da nossa apostila do terceiro bimestre. Essa atividade ela está na página 114 e hoje nós iremos resolver a atividade 3. Mas antes, vamos dar uma olhada na habilidade que estamos trabalhando. Vem comigo! A nossa habilidade é EF09MA09. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Vamos lá para a nossa apostila? Agora sim, iremos resolver o exercício 3. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe também seus comentários. Não custa nada e ajuda muito no engajamento do canal. Exercício 3. A figura a seguir ela é composta por 4 retângulos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Item A. Qual é a expressão algébrica que representa a área total dos 4 retângulos? Apresente também a sua forma fatorada. Então vamos lá. A questão ela não pede para que a gente calcule a área, e sim a expressão algébrica que representa essa área. Como nós estamos trabalhando com retângulo, para me saber o cálculo da área, pega a base e multiplica pela altura. Então, nesse caso, a minha base é CD mais AB. Só que eu vou colocar na ordem alfabética. Então, eu vou escrever A mais B, que multiplica a base, que é C mais D. Está aí a nossa resolução, já está de forma fatorada. Vamos fazer o item 4. Agora sim, já no item 4, o professor fará a leitura. Nos polinômios a seguir, coloque o fator comum em evidência. No espaço de resposta, eu escrevi tanto o item 1 como o item 2. Vamos resolver primeiro o item 1. No item 1, nós temos AX mais BX. Veja que é o x que se repete. Então, nesse caso, o x que irá ficar em evidência. Escrevo x e abro parênteses. No primeiro espaço dentro do parênteses, eu irei colocar a letrinha A, porque a hora que eu aplicar a distributiva x vezes A, eu volto na primeira parte da minha expressão. Sinalzinho de mais faz parte da expressão. No segundo espaço dentro do parênteses, eu irei colocar o B e fecho o parênteses, porque a hora que eu aplico a distributiva x vezes B, vai dar bx, e aí eu volto para a segunda parte da minha expressão. Então, colocamos o item 1 em evidência. Vamos resolver o item 2. Já no item 2, nós temos 8x² mais 4x². Colocar em evidência é a gente pegar tanto número ou variáveis que se repetem e colocar ele fora do parênteses. Nesse caso, o número 8 eu posso reescrevê-lo como se fosse 2 vezes 4. E já o número 4 eu posso reescrevê-lo como se fosse 2 vezes 2. Então veja que o 2 ele se repete em ambos os números. É ele que eu vou colocar em evidência. Então coloco 2. Agora nós iremos olhar a nossa variável x. Então eu tenho x² e eu tenho x². O x² nós podemos reescrever como se fosse x vezes x². X vezes x² vai dar x². Então veja que nós temos um x² e mais um x². Então nós também iremos colocar o x² em evidência. Agora eu vou abrir o parênteses. Na primeira parte, dentro do parênteses, eu vou colocar o número 4. Porque a hora que eu aplico a distributiva 2x² vezes 4
eu volto para o 8x², mas faz parte da nossa expressão. Na segunda parte, dentro do parênteses, eu irei colocar o 2x e fecho o parênteses. Por quê? A hora que eu aplico a distributiva, 2x² vezes 2x, eu volto em 4x². Então, está aí o item 4 respondido. Vamos para a página 115. Chegamos na página 115, iremos resolver a questão 5. O professor fará a leitura. Em alguns casos, a fatoração por agrupamento é uma dupla fatoração, fator comum. Nos itens a seguir, fatore os polinômios utilizando a estratégia de fatoração por agrupamento. Então, vou grifar essa palavrinha agrupamento. Eu já deixei o item 1 e o item 2 escrito no nosso espaço de resposta e vamos lá responder o item 1. Primeiro passo, nós iremos agrupar em duas partes iguais. Então, eu vou separar, fazer uma divisão. Veja que na primeira parte eu fiquei com xz mais xw e na segunda parte eu fiquei com yz mais yw. Então, na primeira parte, a letrinha que se repete é o x. Irei colocar o x em evidência. Então, x, abro parênteses, primeiro espaço dentro do parênteses, irei colocar o z. Sinalzinho de mais, segundo espaço dentro do parênteses, irei colocar o w e fecho o meu parênteses. A hora que eu aplicar a distributiva, eu preciso voltar na minha expressão original. Vamos ver? X vezes z, xz, eu volto aqui. Depois, x vezes w, xw, eu volto aqui. Então, veja que eu voltei para a primeira parte da minha expressão. Sinalzinho de mais faz parte da expressão. Agora, na segunda parte do meu agrupamento, eu vou colocar o y em evidência, porque é ele que se repete duas vezes. Então, o y vai ficar fora do parênteses, abro parênteses. Na primeira parte, dentro do parênteses, eu vou colocar a letrinha z, mas na segunda parte, dentro do parênteses, eu irei colocar a letra w e fecho o parênteses. Para saber se deu tudo certo, eu aplico a distributiva. Y vezes z, eu volto aqui, yz. Depois, y vezes w, eu volto aqui, yw. Então, está aqui os fatores em evidência. Para finalizar, você observa que os dois parênteses ficaram idênticos. Então, nós iremos repetir um dos parênteses, z mais w, vezes o outro parênteses, nós iremos colocar as variáveis que ficaram fora do parênteses, que nesse caso é x mais y. E aí, fecha o parênteses e finaliza aqui. Vamos resolver o item 2. Já no item 2, iremos utilizar o mesmo processo, iremos separar por agrupamento. Então, eu tenho a primeira parte agrupada em dois termos e a segunda parte também agrupada em dois termos. Na primeira parte, eu vejo que é o n que se repete, então ele é o fator comum e eu vou colocá-lo em evidência. Então, n, abro parênteses, dentro do parênteses, na primeira parte, eu irei colocar o m, mas na segunda parte, eu irei colocar o 8 e fecho o parênteses. Quando eu aplicar a distributiva, eu preciso voltar na minha expressão original. n vezes m, nm, mais n vezes 8, 8n. Tranquilo. Segunda parte, eu vejo que eu tenho 3m mais 24. Quem que eu vou colocar em evidência? Veja que o número 24, nós podemos reescrevê-lo como se fosse 3 vezes 8. Com isso, eu percebo que eu tenho o número 3 embutido no número 24 e tenho outro 3 aqui que está multiplicando o m. Nesse caso, é o 3 que nós iremos colocar em evidência. Coloco o número 3, abro parênteses, no primeiro espaço, coloco a letrinha m. Mas, qual o segundo número que eu vou colocar no segundo espaço dentro do parênteses?
para que quando eu aplique a distributiva, eu volte para o número 24. Logicamente que só pode ser o 8. Feche o parênteses. Vamos conferir? 3 vezes m, eu volto aqui em 3m, mais 3 vezes 8, 24. Eu volto aqui no 24. Perceba que os parênteses ficaram idênticos. Então, nós iremos repetir um dos parênteses. M mais 8 vezes... Quem que vai ser os componentes do segundo parênteses? São justamente as letrinhas e os números que ficaram fora do parênteses. Nesse caso, n mais 3. E fecho o parênteses. Tá aí a questão 5 resolvida. Se gostou, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas aulas.